Antes, só uma pequena discussão que o Copleston, né, o autor da obra, ele abre no meio do capítulo, que é o problema do Sócrates histórico, né? Aqui uma pequena brincadeirinha, né, vamos dizer assim, com aquela questão do Jesus histórico, né? Porque há, no meio, principalmente do estudo histórico, né, essa discussão entre o Jesus dos evangelhos e o Jesus histórico, né? Ou seja, o Jesus de fato descrito pela história. E aqui eu faço essa brincadeirinha, né? Que aqui é o momento do estudo do problema do Sócrates histórico, ou seja, quem historicamente de fato foi Sócrates. Porque Sócrates, ele foi descrito por 3 autores diferentes, e esses 3 autores diferentes dão visões diferentes sobre quem foi Sócrates. Então, há essa discussão na historiografia, né? Porque existem 3 visões: a visão de Xenofonte, a visão de Platão e a visão de Aristóteles. A visão de Xenofonte descrevia um Sócrates que era mais interessado em formar bons cidadãos, só que era um Sócrates que não se aprofundava muito em temas mais metafísicos. Ou seja, o Sócrates de Xenofonte, inclusive vocês podem ler a versão de Sócrates de Xenofonte, é só vocês procurarem, por exemplo, a Apologia de Sócrates, ou então o Banquete escrito por Xenofonte, onde lá vocês vão ver uma visão diferente do Sócrates que é apresentado pelo Platão, tá? Então, Xenofonte ele descreve um Sócrates mais diferente, um Sócrates que não é muito metafísico como o Sócrates descrito por Platão, só que é um Sócrates muito voltado para o bem, para tentar procurar a verdade ainda, para tentar formar bons cidadãos e questionar justamente essas questões, tá? Mas o Sócrates de Xenofonte, é bom lembrar, ele não é um grande metafísico, ele não se interessa com a metafísica propriamente, ele só se interessa mais com essa questão política, com essa questão mais ética. A seguir, a gente tem a visão de Platão. A visão de Platão, a visão histórica de Platão, que Sócrates, de quem era Sócrates, Platão vai dizer que Sócrates era um homem que também era interessado com essas questões éticas e políticas, mas acima de tudo, para Platão, Sócrates era um grande metafísico, um grande estudioso da metafísica que vai inclusive desenvolver a doutrina do mundo das ideias. Então, a visão de Platão ela é a visão mais documentada que a gente tem, é a visão dos diálogos platônicos, né, dos diversos diálogos platônicos que a gente tem. Quase todos são protagonizados por Sócrates. Então, é a visão mais ampla que a gente tem, a visão mais documentada, vamos dizer assim, que é justamente essa visão de Platão que a gente tem lá nos diálogos socráticos de Platão, tá? E a gente tem uma terceira visão, que é a visão de Aristóteles. Aristóteles ele vai fazer um equilíbrio tanto com a visão de Xenofonte, tanto com a visão de Platão. Xenofonte dizia, né, como eu havia dito, que Sócrates era um homem de bem que buscava e estudava mais a ética e a política e não se interessava muito com a metafísica. Por outro lado, Platão vai dizer que Sócrates se importava sim com a metafísica, além de ser um estudioso amplo da ética e da política. Então Platão vai acrescentar essa questão da metafísica no Sócrates, tá? E o Aristóteles ele vai fazer meio que uma síntese, um equilíbrio entre a visão de Xenofonte e a visão de Platão. Aristóteles vai dizer que sim, Platão estava certo ao dizer que Sócrates era um grande metafísico, só que Aristóteles também desconfia fortemente que Platão tenha colocado algumas doutrinas na boca de Sócrates, por exemplo, a doutrina do mundo das ideias. Ou seja, segundo Aristóteles, que viveu nessa época também da Atenas, um pouco depois da morte de Sócrates, segundo Aristóteles, algumas doutrinas que estão escritas ali nos diálogos socráticos e colocadas e atribuídas a Sócrates, na verdade, são doutrinas de Platão. Ou seja, para Aristóteles, Platão acabou colocando na boca de Sócrates, durante os diálogos, algumas doutrinas que, na verdade, eram do próprio Platão, tá? Ou seja, e que não verdadeiramente pertenciam ao Sócrates. Como é o fato da teoria das ideias, né? Então, o Aristóteles acreditava que, sim, o Sócrates ele era um homem metafísico, um homem de política e um homem de ética, só que ele acreditava que o relato escrito por Platão nem sempre era tão confiável, ou seja, os diálogos platônicos às vezes colocavam coisas que Sócrates não tinha dito, colocavam algumas ideias na boca do Sócrates, tá?
Enfim, a visão que o Copleston e a visão academicamente aceita, né, é que o Platão de Aristóteles, o Sócrates de Aristóteles é a visão mais comum na academia, ou seja, quando a gente trata desse assunto historiograficamente, a visão mais aceita é a visão de Aristóteles. A visão, portanto, de que Sócrates de fato foi esse grande metafísico, esse grande político e esse grande ético, só que algumas doutrinas escritas nos diálogos platônicos não são propriamente deles, mas antes pertencem a Platão, tá? Então a gente, principalmente quando for ler os diálogos platônicos, tem que tomar cuidado para distinguir o que de fato é fala de Sócrates e o que Platão atribuiu a Sócrates, porque é diferente como Aristóteles nos mostrou, tá? Enfim, não vale muito a pena se delongar nesse assunto, é um assunto de debate, né, mas que soa bem breve aqui nesse quesito. A visão de Aristóteles, é claro, ela é fundamentada no sentido de que ele se dedicou ao estudo da história da filosofia, ele estudou por 20 anos na Academia de Platão, então ele conhecia gente que conviveu com Sócrates, e ele conheceu o próprio Platão para poder afirmar que nem tudo que está escrito nos diálogos platônicos são, de fato, falas socráticas, tá? Mas, enfim, deixando isso um pouco de lado e adentrando propriamente a atividade filosófica de Sócrates, nós temos, então, quem de fato foi Sócrates e o que ele ensinava.